A abertura do programa essa semana vai ser diferente. É uma homenagem feita por petropolitanos para os petropolitanos. Voltamos aqui no estúdio da TVC, TV Correio da Manhã. Há uma semana, terça-feira da semana passada, nós estávamos aqui gravando o programa com o advogado criminalista, Dr. Paulo Klein, e começamos a receber mensagens vindas de Petrópolis que indicavam que alguma coisa extraordinária estava acontecendo lá. As horas foram passando e a gente foi percebendo que era muito mais do que algo extraordinário. Uma catástrofe se abatia sobre aquela região. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Eu vou trazer como convidados aqui o Luiz Eduardo Peixoto, conhecido como Neném Peixoto. Ele é fundador da ONG Comando da Paz, é o responsável pelo Grupo Especializado em Desastre Natural, o GEDEM. Ele já foi secretário de Defesa Civil, de Trabalho, Assistência Social, Meio Ambiente também, e presidente da Comissão de Ações Emergenciais. Mas isso é muito pouco para falar sobre o trabalho do Neném Peixoto. E o nosso segundo convidado aqui, também ilustre, é o Himalaia Galvão. O Himalaia tem formação em Direito pela PUC do Rio, MBA em Direito Administrativo na Cândido Mendes, formado também em Direito do Entretenimento pela UERJ. Atualmente ele assume a responsabilidade sobre a direção executiva do Rio Solidário, que tem feito um trabalho extraordinário lá na região de Petrópolis. Também já teve participação nas Secretarias de Cultura e Economia Criativa, do Município de Conservação e Serviços Públicos, Coordenação de Governo e até na Secretaria de Fazenda. Mas eu vou passar a palavra agora aos nossos convidados, já desejando boas-vindas a vocês, agradecendo por vocês estarem aqui. Vou lembrar que eu estou tirando essas duas pessoas da linha de frente, né? Estamos aqui no final do dia, eles conseguiram um espaço para vir falar aqui com a gente, para falar com o telespectador da TVC, da TV Correio da Manhã, aqui no programa Na Mira com Fernando Veloso, porque a gente entende que nessa guerra, nessa batalha, a informação, a comunicação também é importante. Então, sejam bem-vindos com vocês, Neném Peixoto e Himalaia Galvão. Obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Fernando, porque a gente está na linha de frente, mas é muito importante passar para a população o que está acontecendo. Queria estar aqui agradecer a sua presença, Himalaia, para a gente poder dar um pouquinho para a população, porque a preocupação que está acontecendo em Petrópolis, ela virou não só do povo petropolitano, mas de todo o povo brasileiro, e está atingindo até fora. Ontem nós vimos até pessoas da África fazendo oração para a gente de Petrópolis. Então, assim, é um momento muito difícil que nós estamos vivendo, porque quem é nascido e criado na região, a gente costuma, até ontem estava falando, é como se a gente, para todo lugar que a gente vai, algumas pessoas que cresceram e foram criadas com você foram embora. E famílias inteiras. Então, assim, são assuntos que a gente vai conversar aqui e que a gente tem que estar segurando para a emoção deixar com que a gente continue fazendo o programa. Porque tem hora que é difícil quando a gente lembra das pessoas e dos entes queridos que todo mundo perdeu e dos amigos que se foram nessa chuva. É isso aí. É muita emoção. Peixoto, é muita emoção. Malai, seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Fernando. Muito obrigado, Neném. Aos espectadores também no seu programa de altíssima audiência. É uma alegria poder estar aqui comunicando o trabalho do Rio Solidário. Há uma semana atrás nós estávamos com o governador Cláudio Castro
fazendo o desdobramento das operações do governo presente no Médio Paraíba. E aí, entre uma agenda e outra, começaram a surgir essas mensagens de WhatsApp, algumas ligações, quando de repente fomos surpreendidos por quase 240 milímetros por minuto de chuva, uma chuva inédita, muito forte e concentrada. Eu acho que essa chuva não foi uma desgraça maior por ter sido durante o dia e as pessoas estarem minimamente preparadas, mas já temos aí altíssimos números de óbitos e nós rapidamente regressamos à capital, já começamos a mobilizar, porque mesmo não morando em Petrópolis, mas é uma necessidade do Rio Solidário, presidido pela senhora Nanine Castro, esposa do governador Cláudio Castro, que tem tido esse olhar atento a toda a sociedade fluminense. Isso aí, Malai. E a gente vai falar sobre operações humanitárias e trabalho voluntário, que parece ser muito simples, mas tem uma série de nuances, né, nessas terminologias aí que eu acho importante que a gente destaque. E aí, numa breve leitura, a gente percebe aí que há uma previsão de que para os próximos 50 anos, esses desastres naturais eles se multipliquem talvez em até 5 vezes. Né? O Brasil é um dos países com mais ocorrências de desastre natural, segundo uma leitura que a gente fez aqui. São 7, quase 8 milhões de brasileiros que fazem algum tipo de trabalho voluntário. Isso dá mais de 4, 5% da população com mais de 14 anos de idade. Eu queria começar a perguntar para vocês como é que é essa participação do voluntário, né? As dificuldades que vocês enfrentam, tanto o Rio Solidário quanto o Comando da Paz. Né? Eu queria que você falasse um pouco, inclusive, do Comando da Paz, o número de voluntários que você tem, como é que você faz para treinar esses voluntários, para manter eles fidelizados ao teu programa, para mantê-los seguros. A gente estava conversando aqui antes, né? E o Neném não se conteve e ele começou a contar uma série de experiências. Eu vou pedir para ele reproduzir isso aqui para a gente, porque ele já começou a falar sobre emoção e a emoção já começou a contagiar a todos aqui. Eu acho que é uma das grandes batalhas que você enfrenta no dia a dia. Conta para a gente, fala um pouco do Comando da Paz e do GEDEM. Eu vou resumir bem o Comando da Paz para poder chegar no problema que nós estamos vivendo hoje. O Comando da Paz surgiu em 1981. Eu e minha esposa, Ana, a gente namorávamos e alguns amigos nossos se envolveram com dependência química. E aí nós pensamos em fazer assim, vamos criar um grupo para poder salvar os nossos amigos da droga, porque naquela época estava começando, não era comum. Tanto é que naquela época a gente sabia quem era, que a gente falava assim, quem é o maconheiro do bairro? Todo mundo sabia quem era, porque não era igual hoje, a política era diferente, o regime era militar, tinha toda uma estrutura, etc. Só que no mesmo ano veio uma calamidade muito forte que se abateu, parecida com essa na região de Cascatinha, e que falava naquela época que caiu a cabeça de cavalo e veio uma pedra e atingiu 40 casas e morreu muitas pessoas. E aí nós fomos atender essas vítimas. E aí eu fui para fazer a parte do resgate e a Ana, ela foi para fazer a parte de mobilizar as famílias e viu que elas estavam precisando levar para algum lugar e ela abriu um espaço, botava a família. E aí nós vimos a necessidade de que a gente via que nós não tínhamos experiência nem qualificação para esse tipo de ação. Aí depois que acabou o processo, nós sentamos em casa e falamos assim, vamos criar a Brigada Socorrista para a gente poder se especializar e atender. Porque Petrópolis, a gente não sabe o tempo, não sabe a hora, mas ela sempre vai cair. É uma região que a gente tem todo esse problema. Então a gente fala muito isso com o nosso pessoal. E aí começamos a fazer o treinamento da Brigada Socorrista. Trabalhamos em várias calamidades, 1988, depois 90, passando e foi. E com isso a gente fazia o pluviômetro caseiro. Depois a gente começou a criamos adesivo para transformar em PET, que caiu, acabou viralizando na época e passou para todos os estados. E começamos a fazer um trabalho e treinar. Isso há 40 anos atrás, né? O pluviômetro caseiro nós começamos em 1984. Então a gente já começava a fazer. E Petrópolis não tinha defesa civil. Petrópolis, a defesa civil surgiu em 1990 no governo do Grata Costa, depois das chuvas de 1988, que deu todo aquele grande problema, e houve a necessidade. Quem coordenou a chuva de 88 foi a gente como instituição, quer dizer, foi o governo, e a gente como instituição na época já tinha experiência auxiliando. 88 acho que foi importante para o Rio também, né? Foi. Sim, essa chuva de 88 foi uma chuva marcante na capital também. E depois o Rio teve uma forte em 66, né, que pegou, que a gente vê pela história. E assim, aí surgiu essa ideia de fazer esse trabalho. E aí nós começamos a nos especializar sobre isso, fazer vários cursos, e a gente começava a se reunir toda semana, na garagem da casa dos amigos, e aí a gente começou a criar um grupo. E aí a gente viu que a necessidade de informar a população de como ela agir com sabedoria no caso de atender. E a gente naquela época, como era todo mundo jovem, a gente fazia medição de pluviômetro,
a gente mapeava a região e batia de casa em casa, falando quando o índice ia chegar, que ela tinha que tirar, cortar o barranco numa inclinação certa, tirar as bananeiras, que é muito comum tu ver bananeira na encosta, lixo, etc. E começamos a fazer esse trabalho e deu um resultado. Com esse trabalho, né, a gente caminhando, fazendo trabalho, conhecemos pessoas da cidade que viraram políticos e eu fui chamado para ser, na época, coordenador de Defesa Civil. E aí você começou a sua passagem na administração pública. Aí veio a passagem na administração pública, aí eu virei coordenador, né, de Defesa Civil. E aí a Brigada Socorrista continuou, a gente criou a comunidade ecológica, aí fomos criando muito trabalho. E depois acabei mudando o governo, aí fui para a presidência da FEMA. Aí na época era FEMA, porque o INEA hoje, que era antiga, era dividido em FEMA, CERLA e EF, né, que estudava Rio, Lagos e Terra. Fiquei na presidência cuidando dos municípios, depois dali fui para a Secretaria de Meio Ambiente do governo e virei secretário de Meio Ambiente. Depois no processo de secretário de Meio Ambiente, já como secretário de Meio Ambiente, nós criamos o Comitê de Ação Emergencial do município e eu virei presidente do Comitê de Ação Emergencial durante os 4 anos de governo. E aí eu fui para a Secretaria de Assistência Social, no meio do governo, deixei no meio ambiente, fui para assistência social. Já no meio ambiente, já pensando no trabalho, a gente até não tinha comentado, eu queria dar os parabéns a todos os membros da ROER que estiveram nos assistindo. No meio ambiente, já preocupados, a ROER, eu vou até explicar o que é isso. Porque a gente percebia que a primeira coisa que falta na gente, quando tem uma grande calamidade, é a comunicação. Isso é a primeira coisa a falhar. E a única coisa que não falha é o radioamador. Então nós criamos a rede de operações de emergência de radioamadores em Petrópolis. Que é a ROER. E aí, como a gente tentou criar isso em vários anos atrás, mas a gente não tinha recurso. Como era secretário de Meio Ambiente, nós conseguimos recurso, porque era secretário, pegamos o dinheiro do fundo, chamamos os radioamadores do município, fizemos um treinamento específico e criamos a ROER. E como presidente do Comitê de Ação Emergencial, eu comprei o equipamento, comprei a repetidora, compramos rádios, fizemos um bom trabalho e fizemos simulados de grandes calamidades com a ROER, em dezembro. Eu lembro até hoje que nós pegamos todos os assistentes sociais, aquelas coisas, todo mundo da ROER. E no dia 5 de dezembro, que era o Dia Mundial do Voluntário, nós fizemos um grande simulado de calamidade em 2010. Então, quando veio a chuva de 2011, todo esse pessoal da comunicação já estava ciente. Se não fosse a ROER, Petrópolis, quando eu era presidente do Comitê de Ação Emergencial, na calamidade de 2011, se não fosse a ROER, nós não tínhamos levantado um helicóptero de Itaipava. Porque até o Exército teve que usar a repetidora e as coisas que a ROER montou. Por quê? Eu gosto muito de falar isso. Porque quando você é radioamador, você é apaixonado, apareceu uma coisa na internet, vai lá e compra. Tá ali, tio. A gente que é do poder público, contar no poder público, tem que fazer licitação, tem que buscar não sei aonde, tem que... Então, quando você trabalha em sintonia, que esse era o segredo do Comitê de Ação Emergencial, quando você trabalha em sintonia com a população e você mistura todos os órgãos do poder público, com todos os órgãos de entidades não governamentais que se envolvem e trabalham com isso, e coloca o Ministério Público, Defensoria Pública na mesma mesa, e policiais, Exército, foi o que nós fizemos lá, a resposta é muito rápida, porque você divide a responsabilidade. Você pode ver que na nossa época, assim, não estou julgando, mas é fato, e quem vê, nós tivemos problemas em todos os outros municípios de prestação de contas. Teve prefeito que foi cassado, teve 3 prefeitos em um dia, na grande calamidade de 2011. E a gente conseguiu prestar conta e trabalhamos junto com todo mundo. Então, assim, esse era um ponto do poder público, mas falando do voluntário, né, para falar. Deixa eu só te interromper um minutinho só. Até para você respirar, Isso. tomar uma aguinha, já te disse que a caneca é tua. Caneca né? de obrigado. Vou levar a caneca de lembrança. Você vai levar a caneca de lembrança para você respirar. Mas eu não sei se você pegou a mesma coisa que eu peguei aqui, Himalaia, mas é o seguinte, a história que o Neném Peixoto conta pra gente, né, é uma história longa, uma história de 40 anos, né, a origem, a semente do que virou aí o Comando da Paz, do que virou o GEDEM, né, com todas as suas vertentes, tem uma série de vertentes. Começou com um problema, que é um problema que afeta toda a humanidade, que é a questão da droga, né, a toda a humanidade. E aí ele começou a se movimentar e a partir disso ele foi para outras questões e foi mobilizando até o poder público e a força da sociedade unida no mesmo propósito foi criando essa estrutura que já fez a diferença, inclusive em outros episódios. Eu queria destacar aqui a história que você narrou, né, que isso não nasceu do poder público para a sociedade. Isso nasceu da comunidade local que se uniu, e no teu caso até o embrionário disso foi a tua relação com a tua esposa aí, que vocês estavam namorando e viram uma situação e aquilo começou a contagiar os vizinhos e as pessoas e os amigos,
E aí a gente entra na pauta de voluntário. Isso. Quer dizer, o voluntariado, Voluntariado. ele nasce justamente disso, dessa vontade, dessa necessidade e dessa disponibilidade da pessoa, né, do cidadão. Agora, vamos entrar numa outra questão. Como é que a gente faz, né, vou pedir o Himalaia para entrar nesse assunto, como é que a gente faz para organizar esse voluntário? Porque a gente também tem histórias de voluntários que acabam criando embaraços para quem está administrando aquela crise, né? Eu, pessoalmente, tive amigos que entraram em contato comigo e disseram, vamos fazer uma carreata para Petrópolis para levar alguma coisa. Não, peraí, não vamos fazer carreata para lugar nenhum. Colapsar a estrada, vamos colapsar tudo. Os tem viaturas, tem... Né? Isso hoje acho que as pessoas já estão com esse conhecimento. E tem outras questões, história que o Peixoto narrou aqui, de voluntário que foi treinado, depois a gente vai querer que você fale desse treinamento que você faz para os voluntários, e acaba, né, se deixando levar por uma questão emocional e se coloca numa situação de risco. Himalaia, como é que a gente faz para conseguir gerenciar essa vontade, né, manter essa vontade, né, com a energia que ela vem, que é uma energia, que é uma necessidade de participar de alguma coisa que vai levar solução a quem precisa muito daquilo, mas que tem que ser contida, que tem que ser administrada. Como é que a gente faz isso? Dá o teu depoimento aí pelo Rio Solidário. Doutor Fernando, nosso depoimento, Neném, nesse momento é um depoimento de prática. Na prática, a gente entendeu que já tinham autoridades no local fazendo os recortes necessários de defesa civil e de ajudas de infraestrutura. Então, coube a secretários do governo trabalharem nessa frente. Nós, entendendo a nossa deficiência nesse sentido e não para sobrecarregar de pessoas o local, preferimos trabalhar na retaguarda. No que pese ter um espaço do Rio Solidário no Palácio Quitandinha, o nosso pátio logístico ficou sendo a nossa sede na Travessa Euríclides Matos 17, onde nós estamos concentrando o recebimento de doações e sendo também um hub dos recolhimentos de outros locais de doação. Então nós estamos ali em apoio com a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, em apoio com a Operação Laranjeiras presente para para fazer o mínimo de impacto negativo na vida dos moradores, recebendo ali as doações, catalogando essas doações. E o voluntário para as nossas ações são voluntários como mão de obra. Então nós temos homens e mulheres, nós temos priorizado setores e segmentos da sociedade civil organizada. Hoje nós tivemos a enorme alegria de receber um grupo enorme de escoteiros. Nós já recebemos também como voluntários, participantes, homens e mulheres, 10 mulheres do Talavera Bruce, 20 homens no Complexo Jericinó, que nos ajudaram lá no Palácio Quitandinha. Então, hoje, a maior ajuda que a gente pode receber é a ajuda de parceiros que nos doam, e essa doação a gente classifica e leva o mais organizado possível para Petrópolis, para a gente, num menor espaço de tempo, descarregar o caminhão, colocar o nosso espaço no Palácio Quitandinha e aí usar o voluntário que já foi voluntário do Rio Solidário em outras ocasiões e termos planilhadas as necessidades, as instituições parceiras, onde a gente, desse hub no Quitandinha, fazemos chegar as instituições parceiras como a Pestalozzi, como, por exemplo, agora a DNA, que está fazendo quentinha para quem está lá na região. Hoje, um grande supermercado, um grande varejista, descarregou 0,5 tonelada, doutor Fernando, de carne moída, que vai ajudar para enrobustecer a cozinha, o rancho, e preparar a distribuição de quentinha dos socorristas também. Então o Rio Solidário olha para as vítimas e olha também na retaguarda do socorrista, assim como também trabalhamos na retaguarda aqui na capital para fazer as coisas chegarem mais organizadas lá no território que necessita de ajuda. Muito bem. A gente vai parar um pouquinho só e volta já já com o programa Na Mira com Fernando Veloso. Voltamos com o programa Na Mira com Fernando Veloso. Neném Peixoto e Himalaia do Rio Solidário. Muito bem, então vamos resumir aqui para quem está acompanhando aqui na TVC, na TV Correio da Manhã, no programa Na Mira com Fernando Veloso. Você está assistindo aí, a gente já imagina, né, segundo disse aqui para a gente o Neném Peixoto, que essa busca, né, vai perdurar por pelo menos 30 dias, talvez até mais, por conta da complexidade
ali do local. Mas você quer participar, você quer fazer parte daqueles que levam uma solução, né? E você está imbuído desse espírito humanitário. Então o que você faz? O Himalaia aqui do Rio Solidário está colocando para a gente. Busca os postos de arrecadação, pode ser direto no Rio Solidário, ou a mídia tem divulgado isso aí de uma forma bem ampla, vários postos, facilitando a todos. Continua fazendo a sua doação, continua fazendo a sua contribuição, preferencialmente nesses postos. E aí, se você tem força de trabalho, como é o caso que foi citado pelo Himalaia aqui, os internos da Secretaria de Administração Penitenciária, e se você tem essa possibilidade, pode fazer isso através do Rio Solidário. É uma maneira da gente organizar. O trabalho voluntário. Vou devolver a fala para o Neném Peixoto, para ele falar para a gente como é que funciona, como é que você construiu esses mais de 600 voluntários que hoje fazem parte do Comando da Paz. Como é que você faz para manter esse pessoal atualizado, para que eles estejam preparados na hora da catástrofe, na hora que a necessidade vem, e eles estejam também protegidos para poder enfrentar os riscos que eles correm lá? O GEDEM, assim, ele é formado, eu costumo falar muito isso, não existe, quando falou de voluntário, como é que faz, eu acho que assim, não existe nada mais forte no mundo que o coração do voluntário, porque o voluntário, ele não mede esforços, ele está em casa, se ele sentir, você está em casa, começou a chover, tu já está preocupado, tu quer levantar, tu não aguenta, tu quer sair, seja para qualquer tipo de voluntário, para quem gosta de ajudar com cesta básica, quem gosta de ajudar na arrecadação, quem vai pegar no rádio e ficar falando, quem vai... Então, assim, o voluntário, ele se sente na obrigação de ajudar. Se ele não fizer alguma coisa, ele se passa mal, ele fica incomodado. E aí a gente pega esses voluntários e a gente faz o seguinte, por que nós criamos uma vertente grande? Nós temos o GEDEM, a gente faz assim, nós fazemos o que a gente chama de GBS, que é o Grupo de Busca e Salvamento, formado com 13 membros. Passou de 13 membros, viram outros GBS. Então vai sempre formando os membros. Então cada grupo de busca e salvamento é composto por 13 membros. 13 membros. E qual é a regra? Todos que estão ali, todo mundo tem que saber de tudo, porque ninguém sabe quem vai ser o líder e quem vai ser o comunicante. Então assim, nós temos... Todos são preparados para ocupar todas as posições. Todas as posições. E uma das coisas que é interessante, a gente tem o analista, que a gente chama de analista, que é o que analisa toda a cena e ao mesmo tempo ele tem que avaliar o perigo para a equipe entrar. Porque uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem, é que você acabou de comentar, a ansiedade de entrar numa área para poder ajudar e ela acaba não percebendo e vem a segunda barreira, então ele passa todo um processo, depois que o analista fez o processo que a gente entra, para dar segurança para toda a equipe. Aí vem o que nós chamamos de gerenciador de crise, que o gerenciador de crise é o que vai cuidar, por exemplo, eu estou fazendo um resgate, mas os pais estão ali, a mãe está ali, alguém está cuidando, ao mesmo tempo ele quer participar, ele quer achar o filho, ele quer achar a mãe, o gerenciador de crise faz todo aquele trabalho junto com ele, para controlar, para ter emoção, para que a gente possa... Às vezes, isso na hora, ô Neném? Tudo isso na hora. Você tem uma escola, uma preparação no tempo seco para que essas pessoas trabalhem, pessoas preparem. A gente tem um treinamento toda quarta-feira, a gente se reúne toda quarta-feira, permanentemente, por isso que a gente fala que o nosso treinamento é permanente. A gente já faz isso há 40, a gente se reúne sempre. E aí a pessoa vai passando. E de 2 em 2 meses a gente faz simulados de um dia. E de 3 em 3 meses, está fazendo simulado de sexta a domingo. De 3 dias, como se tivesse 3 dias de calamidade. E aí a gente bota isso tudo como se estivesse acontecendo na realidade. Legal. Narra um simulado desse pra gente, Neném. Você estava contando para mim como é que foi um simulado desse, em que houve até... Fala dos bombeiros civis, né? Que você O simulado a gente tenta passar o que acontece. Por isso que a gente está criando uma turma que começa amanhã, que a gente está até falando com eles assim, vocês estão começando de trás para frente. Qual é o simulado? Nosso simulado, nosso treinamento. A gente faz um treinamento de uma grande calamidade. Vocês já estão vivendo uma grande calamidade. Então, nossos novos voluntários estão começando trás para frente. Então, vocês estão vivendo a comunidade para depois se preparar. Esses que vão começar amanhã. Esses que já estão com a gente, que vieram e estão passando. Aí eles entram na sexta-feira e uma coisa que a gente acha muito, muito interessante, que a primeira missão que a gente faz na sexta-feira é abraçar uma pessoa estranha, porque a gente sabe que quando você está num resgate, você abraça uma pessoa morta. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de abraçar uma pessoa que ela não conhece, de dizer, até para quem conhece, às vezes a gente tem dificuldade de expressar o quanto a gente ama o nosso amigo, o quanto a gente ama a pessoa que está do nosso lado. E a gente só quer dizer isso para ela depois que a gente sente aquela falta da pessoa. Então, na sexta-feira, a nossa primeira missão, quando a gente pega toda a equipe, é você vai entregar uma carta para uma pessoa e você vai abraçar uma pessoa que você nunca conheceu, que nunca te viu. Porque essa pessoa que você não conhece, e nós somos treinados para ir em campo, para tentar ajudar pessoas que nós nunca vimos. Então, ela tem que sentir a emoção
e sentir o calor das pessoas que precisam das nossas coisas. E o engraçado é que nesse primeiro momento que a gente chama do primeiro dia do nosso simulado, quando as pessoas se abraçam e abraçam uma pessoa estranha, para muita gente aquilo dali já é um grande treinamento. Porque já ela, é um desafio ela, superar. ela quebra um gelo, ela quebra uma coisa, porque às vezes tem gente que tem a dificuldade de abraçar o pai ou abraçar a mãe. Sim. E quando acaba o simulado, ele fala assim, pô, a gente já teve esse relato que a gente falou assim, acabou o simulado, eu falei que a primeira coisa que eu quis foi chegar em casa e abraçar a minha família, porque a gente não sabe quanto que a gente pode ter e como acontecer isso agora. Dá um pause aí, dá um pause que a gente precisa respirar. Vocês perceberam no tom de voz do neném aqui que ele ficou emocionado, né? E isso vem saindo. Então, vamos imaginar uma pessoa que queria muito fazer um trabalho voluntário, foi procurar lá o Comando da Paz, né? Buscou o GEDEM, aí o neném lá em algum momento falou, nós vamos fazer um simulado, tem uma instrução lá, tem um treinamento, e aí o primeiro dia que ele faz esse simulado, as pessoas aprendem a exercer o amor pelo próximo. Isso. É um dos desafios para quem quer participar de uma ação humanitária, para quem quer participar do trabalho voluntário. Eu não sei se as pessoas tinham noção disso, né? Não sei. Tudo para você, assim, você está há 40 anos nessa luta, né? Por isso que eu quero destacar isso para as pessoas, assim, se você está ouvindo a gente aí, está vendo essa catástrofe que está acontecendo em Petrópolis e acontece em tantos lugares, né? E como a gente disse aqui, a tendência é que essas coisas aumentem no mundo. Por conta das intervenções climáticas e outras questões. Você vê que num problema como esse, em que muitas vidas são perdidas, famílias estão enfrentando a dor da perda, né? Às vezes uma família inteira, outros tantos estão enfrentando a dor de não ter nada agora, de ter sobrevivido às vezes sem a sua família, ou mesmo que com a família sem nada, as casas se foram com as águas, né? No meio de uma situação como essa, há alguma força que leva as pessoas a participarem disso e elas encontram o exercício de uma coisa que está perdida na humanidade. Né? Então eu não quero te emocionar mais não mas eu acho que a gente tinha que destacar isso aqui. Tem hora que a gente vai... Não se desculpe não. Porque o que a gente está vivendo, que a gente treina, nós estamos vivendo hoje. Né? A equipe tirou, por exemplo, a gente está tirando em torno de 10 a 15 copas, 11 copas, um dia é 6, outro é 7. Então, vamos lembrar para as pessoas que você está aqui hoje, você estava participando ativamente, coordenando as equipes lá. Isso. Então você deu uma parada agora no final do dia, até porque choveu, a neblina baixou. E a gente teve que sair do local. Teve que suspender um pouco, por isso até que você conseguiu estar aqui com a gente. Né? Então a gente está conseguindo gravar o programa por causa disso. Mas amanhã você volta para lá, você retorna para lá. Então o que você está contando... A gente retorna hoje. Hoje ainda. Hoje ainda. Então, o que a gente está contando aqui, essas histórias que você está contando para a gente, são histórias que estão acontecendo agora. Então estão vivas na tua memória. Então assim, por exemplo, a gente entra na cena hoje, a gente vai estar acabando, igual tu falou, a gente tem que falar, então não vou falar do treinamento, formulando o que está acontecendo hoje. A gente entra numa cena que a gente chama de teatro de operação. Primeira coisa que a gente faz é que a gente fala assim, por que a gente tenta treinar tantas as pessoas? Porque ao longo desses 40 anos a gente percebe que a primeira pessoa que chega na vítima é o vizinho. É o parente, é a pessoa que está do lado, é a pessoa que vive. Por exemplo, a barreira caiu aqui agora. Sabe a rotina do vizinho, então já imagina se está em casa, sabe até quem são as pessoas que estão naquela casa, porque é uma outra dificuldade de poder público. Claro. Saber se ali tinha 2 ou 3 ou 4 Aí as pessoas, às vezes, eu queria até falar, porque eu sou muito transparente, eu falo isso aí com a comunidade, que às vezes a comunidade fala assim, nossa, a defesa civil demorou a chegar, o Cobombeiro demorou a chegar. Gente, é uma logística totalmente, só quem vive percebe isso. Vamos dar um exemplo, minha casa caiu, onde caiu aqui 40 casas, caiu 40 casas. Caiu aqui, caiu em outro lugar, caiu simultaneamente quando acontece em dois lugares. Quando cai uma barreira e perto da casa da gente, a gente está perto, a gente vai chegar, seja quem for. Você, ele, o teu vizinho, a casa com o teu vizinho, tu é o primeiro a chegar do lado. É a comunidade a primeira a chegar. E aí as pessoas às vezes falam assim, poxa, a comunidade chegou e a Defesa Civil não chegou. Porque a Defesa Civil tem que ser acionada. E até no desespero, a primeira coisa que você faz é tentar salvar alguém, para depois você ligar para alguma coisa. Com certeza. Então, até ela ser acionada e chegar ao local, ela demora, porque ela demorou para ser acionada. E outra coisa, e se ao caminho, que é o que aconteceu lá, já caiu a barreira que já impediu a rua. Por exemplo, nós tivemos só para chegar em uma barreira, tu tem que dar a volta em outro, tem que andar em outro. Então, assim, aí fica assim aquela coisa. Por isso que eu estou tentando somar. Eu já fiz parte de poder público, já fiz parte de sociedade civil e faço. Então eu posso falar com o método das duas visões do que acontece. Poder público, certo, vou falar da desorganização total. Poderia ter dinheiro, recurso, porque a gente consegue dinheiro e recurso para tudo.
mas não se prepara, não é uma cultura não só do poder público, mas como do brasileiro na prevenção. Sim. Petrópolis vive isso. Se pegar lá a carta de Dom Pedro, que até saiu na reportagem, tu pega a carta de Dom Pedro, a primeira preocupação que ele tinha quando criou a cidade era o deslizamento de encosta. Então, nós vivemos isso todo ano. Por que nossa Defesa Civil não é preparada o suficiente para esse tipo de ação? Eu fui coordenador da Defesa Civil. Eu sei que ela não é. Ela não atende a demanda de uma cidade igual ao tamanho de Petrópolis. Essas sirenes agora estão funcionando, não funcionam? Funciona, mas ela Sendo funciona. municipal. Ela funciona dependendo de algumas ações. É por pluviômetro que isso funciona? Porque é automático, ela depende disso aqui. Se não tem um trabalho feito, por isso que eu costumo falar assim. O que é importante assim, entre pluviômetro? Vou dar um exemplo que aconteceu no Japão. O Japão treinou a população e criou o maior sistema que tinha de comunicação. E o sistema é todo automatizado. Falhou a parte elétrica do sistema. O sistema não funcionou. Eu acostumei a população a entender um sistema que não funcionou. Então, para ela não tem perigo, não funcionou o sistema. A nossa questão, porque a gente fala assim, pô, parece antiquado, a gente bate muito no pluviômetro caseiro, porque eu não posso terceirizar a responsabilidade de alguém que vai me avisar que eu estou numa área de risco, que eu tenho que sair. Eu tenho que saber que estou numa área de risco e quando a chuva chega a 60 milímetros eu tenho que sair, porque a vida é minha. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Isso, Você está dizendo. Explica Isso. pra gente um pouco como é que funciona esse pluviômetro caseiro. Porque a gente está falando aqui, né, com pessoas que são de Petrópolis. Isso. A TVC, ela é exibida em Petrópolis, né? Mas tem outras pessoas que estão assistindo a gente aqui que são até fora do Rio. Fora do Rio. Explica como é que é esse pluviômetro caseiro, o conceito do pluviômetro caseiro que não anula a questão Não das sirenes. anula. Foi muito bem tu falado, porque eu acho que assim, tudo tem que passar por uma consciência do poder público junto com a população. Nós temos que somar todas as forças. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Na chuva de 2011, nós tivemos 16 casas da que a gente chama lá do nosso morro Autodependência, que caíram por falta de calha. Aí a pessoa fala assim, nossa, a pessoa não tinha dinheiro para comprar calha? Tinha, porque tinha carro na garagem, tinha antena celular, tinha tudo na casa. A consciência dela não viu que a calha é o que ia fazer a casa dela cair. Jogou a parte de trás e foi criando aquelas encostas. Então, assim, A gente sempre acha que vai acontecer com o vizinho, né? Com a gente nunca. Né? Isso é o que você está falando. Então, assim, a informação misturada com tudo que a gente tem, por isso que eu tinha falado, a gente tem que ter uma cultura preventiva. Se a gente tem uma cultura preventiva, isso. O pluviômetro caseiro, o que é? É eu com uma garrafa de Coca-Cola ou de refrigerante 2 Petiliza, pego uma régua de 30 centímetros, faço uma medição de centímetro nela, e aí eu vou botar na chuva, e a cada 10 milímetros de chuva, a cada 10 milímetros, vai chegando, cada 1 centímetro representa 10 milímetros de chuva. Cada Mas um tem que centímetro contar representa com 10 milímetros de chuva. A nossa área, a nossa região, em alguns pontos dela, só aguenta de 60 a 80 milímetros de chuva. Exatamente. Caiu 240, não foi? Então, se eu tô com a minha garrafinha do lado de lá, eu sei que eu moro numa garrafa, eu moro numa área de risco, Sim. E aí eu tô fazendo minha medição pluviométrica, eu mesmo saio de casa, eu não tenho que esperar uma sirene. Esse é um ponto. Aí a sirene ajuda, porque ela vai confirmar o que eu tô fazendo. Sobretudo se for durante a noite, por Se exemplo. for durante a noite, porque eu não vou fazer a medição, a sirene vai estar lá. Então, assim, Como o poder leigo público falando, eu acho até que essa catástrofe não foi tão mais severa por ter sido durante o dia, né? Se sim. fosse durante a Final da noite... tarde. Aí vem isso que É. tu falou, Fernando. É a soma. O poder público fazia parte dele bem feito, mas a gente não deixar de orientar a comunidade. Eu falo Você muito tem algum isso, cara. vídeo explicando como é que faz esse pluviômetro caseiro nas redes do GEDEM? No GEDEM, a gente botou um agora no YouTube, a gente está Então a fazendo gente no vai canal. colocar aqui. Eu vou ver vou no pedir canal. para colocar. Só, de repente tu não vai achar o nosso canal do YouTube, foi criado recentemente, mas se tu botar pluviômetro caseiro, tem algumas pessoas fazendo no YouTube e vai achar. Pluviômetro caseiro, procura lá, ou então procura o site lá do GEDEM, tem uma série de outras informações para a gente faz adesão. colocar isso aí. Essa iniciativa individual é muito importante. A gente está aqui com o Neném Peixoto, com o Himalaia do Rio Solidário. Segura um pouquinho, a gente volta já já. Você acompanha os comerciais e a gente já está voltando com o programa Na Mira com o Fernando Veloso. Mas fala pra gente, Peixoto, eu queria que o Himalaia fizesse uma fala também nesse sentido. Como é que foi a integração desse serviço voluntário, né, dessa ação humanitária que aconteceu
Como é que foi essa integração com o poder público? Com os bombeiros, por exemplo, com o pessoal da assistência social? Como é que funcionou isso no terreno ali? Eu já sei que tinha uma escola lá na Rui Barbosa, você estava lá, né? O bombeiro estava lá, o nosso secretário de assistência social estava lá, o nosso secretário de educação estava lá, o Alexandre também, o Matheus. E eu sei que você estava lá e você estava ali trabalhando intensamente, porque as pessoas que estavam lá me passaram isso. Explica pra gente como é que foi isso. Esse testemunho do secretariado está lá, eu posso dar esse testemunho até mesmo para ajudar a referenciar a fala do Neném, porque o governo todo estava reunido no MED Paraíba, né? Então Sim. O governador se sensibilizou e liderou todos os secretários para que saísse de uma reunião de prefeitos que estava acontecendo no SESC em Barra Mansa e todo mundo de terrestre e aéreo já foram direto para Petrópolis. Então ele prometeu que só sairia de lá, obviamente que não tudo resolvido, mas com tudo encaminhado. E a fala de Dom Gregório ontem, doutor Fernando Neném, Sim. foi uma fala importantíssima, que está orientando, inclusive, ao trabalho do Rio Solidário, que é a Síndrome do Céu Azul. Então o Rio Solidário vai continuar trabalhando, independente quando o sol chegar. Mas isso eu te interrompi, Neném, desculpa. Não, isso é importante. Nós chegamos até, porque por causa da comunidade, nós chegamos no colégio. Até o secretário de Educação ligou para a gente se a gente tinha uma equipe que pudesse orientar e nós ajudamos e entramos no colégio. E aí depois chegou toda a estrutura para dar o suporte lá. Nós sempre nos apresentamos, porque nós sabemos que nós somos órgãos de apoio. Compete ao poder público fazer toda a parte institucional. Mas como a gente já tinha uma experiência, a gente chegou abrindo o colégio um pouquinho antes, junto, e fazendo todo o trabalho junto com eles. E a gente faz a mesma coisa com a equipe de resgate. Nós nos apresentamos ao Corpo de Bombeiro para dar todo o suporte necessário. E lá nós fizemos uma parceria muito forte com o comando, né, da Defesa Civil do Estado. Coronel Leandro. E aí, cada dia ele colocou um. A gente quer agradecer aqui ao Major Felipe, ao Subtenente, tudo, para acabar fugindo o nome, não quero citar nome. Que a gente fez todas as parcerias necessárias para que as equipes pudessem trabalhar em sintonia. Tanto é assim, que algumas coisas a gente arrumava para eles porque a gente tem uma facilidade de arrumar as coisas mais rápido. Então, por exemplo, pedia motosserra, a gente conseguia motosserra, pedia enxada, a gente conseguia enxada. Então a gente trabalhava e fazia. E eu vou dar meu testemunho também, já quero mandar desde já meu abraço, que foi inclusive meu companheiro de Secretaria de Cultura, ao Coronel Leandro Monteiro Sampaio, uma figura querida. Uma pessoa dedicada, foi criada desde menino no corpo da família bombeira militar e hoje ele exerce com maestria e orgulho merecido o comando da corporação e a Secretaria de Defesa Civil. E aí depois eu quero fazer um curso com você, porque inclusive a comunicação do Rio Solidário, que hoje funciona também graças a equipamentos cedidos pela Secretaria de Defesa Civil, e eu quero estar junto com essa rede, com o Roer, com essa rede de rádios amadores aí também, para ajudar a comunicação e a transparência das doações, porque isso é importante também. Olha aí, tá vendo que bom. O programa Na Mira com o Fernando Veloso já está unindo pontos aqui. A gente já está com o Himalaia aqui se voluntariando para fazer um curso lá no Roer, lá no Comando da Paz. Conta pra gente essa coisa dos equipamentos, porque houve uma crítica, muitas pessoas correram para criticar, né, o bombeiro. Porque não tem equipamento disso, não tem a estrutura daquilo. E assim, eu dei uma lida, eu não sou um expert nisso, eu entendo um pouquinho mais sobre segurança pública, né? Mas a gente percebe, né? É fácil você perceber numa leitura, né, dessas catástrofes, desses desastres, tsunamis e etc. que acontecem pelo mundo, que não há preparação suficiente para um evento da natureza dessas dimensões. Não há preparação suficiente. Não há. É claro o poder que público não deixar construir encosta, o poder público fiscalizar, é tudo possível, é tudo dentro da lógica da normalidade. Agora, a quantidade de chuva que caiu num lugar concentrado que caiu, não vai ter solução. Acho que a gente buscar o culpado, né, e as pessoas se precipitam em apontar quais são os culpados. Se algum erro aconteceu pela parte do poder público, eu não tenho dúvida nenhuma que esse erro vai ser reparado, vai ser reestudado, vai melhorar. Agora, o que eu acho que a gente tem que destacar, e aí eu me sinto muito feliz de poder colocar isso aqui no programa, é a participação da sociedade civil organizada. Né? Então, se o bombeiro precisa comprar um determinado equipamento que ele não tem ali, ele vai passar por um processo burocrático que tem que passar. Nós somos limitados pela burocracia do poder público. Já a iniciativa privada, você estava dizendo para a gente, né? O GEDEM consegue determinar... Comprou. Comprou com a ajuda de outras pessoas, de empresários que cederam máquinas, inclusive.
Tem. Nós temos empresários que cederam máquina, cederam trator, caminhão. Eu queria até agradecer aqui o Robson, que ele que é o responsável pelo setor logístico. É assim, o que a gente tenta passar para esse tipo de resgate? Quem vive lá e quem entra, eu vou te dar um exemplo simples da coisa de importância. A gente fala muito do nosso equipamento individual. Então são coisas, detalhes que quando você está vivenciando, vou dar um exemplo de uma casa que nós entramos, tivemos que tirar toda a parte da estrutura e a vítima estava dentro de um sofá, encostada no sofá. Certo? Então, assim, poderia ter todo o equipamento. Tinha picareta, tinha machado, tinha tudo certinho. Qual era o mais essencial naquele momento? O estilete. Era a única coisa que cortava o sofá. Porque quando tu bate a enxada volta. Quando tu bate a espuma detém. Então perde muito tempo para tentar rasgar, para bater com o machado, para fazer aquela coisa toda, que às vezes o estilete tá ali, tu cortou para abrir o caminho e chegar na madeira. Então são pequenos... Você está falando de um caso real. Tipo, um caso real. Então são pequenos, tipo assim, o que vai fazer a equipe estar preparada? É ouvir os pequenos detalhes do quem vive no dia a dia. Exato. Porque às vezes as pessoas pensam assim, que eu vou equipar a minha equipe, eu vou equipar o meu bombeiro com a coisa mais sofisticada do mundo, que não vai entrar na cena que a casa caiu, que não passa pela servidão. Porque quando a comunidade constrói as casas, que nós vimos lá, que você entra para um lado para o outro, ela constrói num bico que você passa com 50 centímetros de um lado, depois ela tem 1 metro de largura do outro. Eu tenho um maquinário que ele só passa com 2 metros de largura. Então, assim, não dá para se espelhar num bombeiro alemão, não tem modelo. Americano, o modelo, então, o que a gente tem que fazer? O modelo, eu estava até conversando sobre isso que a gente estava falando aqui. Quando você tem uma batida automobilística e aquela cena parou, você tem uma cena móvel, parada. Quando nós estamos num desastre, quando nós estamos no deslizamento de encosta, é uma cena viva. Ela não para de se mexer. Tanto é que a gente toda hora tem que sair da cena, toda hora tem que voltar. O russo baixou, a gente até explica isso para a comunidade, que a comunidade fala assim, nossa, o russo baixou e a equipe saiu. Mas nem está chovendo. Mas se eu não tenho visibilidade de 3 metros, eu não boto a minha equipe, porque eu não sei o que está vindo lá de cima. Nem deixa eu te falar uma pergunta também, que eu fiquei assustadíssimo com isso. E me disseram até que tem na Marinha, parece ser muito de fiel, o que fica vigiando ali no alto. No nosso a gente chama de analista. E essa história da pedra é verdade mesmo? Isso está ainda em alguma situação que... Ou é outra... E também avisar que esses boatos também, né, Fernando, são muito prejudiciais, né? Muito. A turma tem que trabalhar... O fake news já é péssimo, agora fake news na catástrofe é pior ainda, né? Ainda. E, por exemplo, vamos dar assim, igual hoje. Hoje fez sol, a gente está trabalhando com a equipe lá. Tu tem que estar olhando para a encosta. Porque tu tem 80 centímetros. Sai uma pedra do tamanho de uma caneca que nós estamos tomando essa água, numa altura de 60 metros... Ela tem ali 6 quilos, 600 gramas, ela vai chegar em você com 200, 300 quilos. Que é a velocidade que ela vem. Então tem todo um trabalho. Não é só chovendo, não é só. Então tem toda uma coisa que as pessoas têm que olhar. Alguém que não se dedicou a ser capacitado a fazer aquilo, que não foi lá, não fez o curso, ou não é um bombeiro militar, ou não fez um curso lá, um treinamento, se dedicou a fazer as simulações que o GEDEM faz e tal, não pode chegar agora e dizer, olha, mas tá um sol danado, por que não estão aí? Né? Então, e tem uma outra questão que eu queria puxar por vocês, que é, a gente aqui tem que falar das coisas agradáveis e desagradáveis, né? Claro. E a gente está falando de pessoas que sofrem, né? E pessoas que estão tentando ajudar. Neném, conta pra gente situações que você vivenciou ou tomou conhecimento na coordenação do trabalho que você faz, de pessoas que manobram as equipes para que elas abram determinado espaço nas casas lá, dizendo que tem pessoas lá e no final não tem. Conta pra gente um pouco disso, para as pessoas entenderem a importância do trabalho que vocês estão fazendo. Fala isso pra gente. A gente tem, assim, quando a gente monta o GBS, a gente tem, eu queria até dar um abraço especial para a Doroteia. A Doroteia perdeu a casa toda. E ela estava coordenando, e ela coordena um GBS, mesmo perdendo tudo. Ela continua com a trabalhando. GBS é aquele grupo com 13 pessoas. Com 13 pessoas. Grupo de busca e salvamento. Grupo de busca e salvamento. E assim, queria até dar um grande abraço, que vocês vão entender quando eu chegar no final da história, queria dar um abraço ao Corpo de Bombeiro, porque são pessoas, gente. Por isso que a gente está falando, cada um doa e doa muito. E o que aconteceu? Uma senhora chegou para ela e falou assim, o meu filho está aqui, nesse ponto, eu preciso que bota uma equipe para ir para lá. E aí ela foi comunicou com o bombeiro. Eu falei, sempre quando tem uma coisa que a família vai, a gente vai com a família, comunica com o bombeiro, e o bombeiro mandou uma equipe de 3 pessoas com ela. Então foram a nossa com 3 bombeiros. Né?
E aí começou a cavar e ela fala que tá aqui, cava aqui, aí chegou, achamos a escada, aí ela falou, não, tá mais embaixo, a escada quebrou, tem a parte de baixo, pô, no final de quase 4 horas e meia de escavação, não tinha nada, nós acabamos limpando uma escada para que a pessoa tivesse um acesso para a casa acima, e ela virou e falou assim, se eu falasse que era para limpar a escada, vocês não iam fazer isso. Triste, né? Então, assim, é o que a gente estava conversando aí, Fernando, qual é o sentimento disso? Aí a gente fala assim, isso é uma pessoa que é ruim, isso é uma pessoa que fez isso premeditado, isso é uma pessoa que está em estado de choque, isso é uma pessoa que acha que perdeu tudo e o tudo para ela pode ser a entrada da casa. Então, isso é uma calamidade. A calamidade a gente não tem como mensurar o que passa no coração de uma pessoa A gente não e vai nem julgar. o tamanho da perda que a pessoa tem. Aí eu falo assim, eu vou julgar, eu vou falar que ela merece alguma coisa ou que ela não merece. Não sei o que ela passou, eu não sei se ela perdeu alguma coisa que foi o suficiente para ela que achar que a escada é mais importante do que a vida de achar uma vida de outra pessoa. Então, assim, são coisas que eu prefiro deixar para a psicologia do desastre, para que as pessoas entendam, mas para a pessoa poder entender como que é essa dinâmica. Ao todo, e você falou isso muito bem, fake news, toda hora uma pedra vai cair, a população está em crise. E a gente precisa entender que nós estamos vivendo um momento muito delicado. E quando o Fernando falou assim, é a hora de buscar os culpados? Agora não, depois sim. Claro. Porque se a gente também não avaliar todos os nossos erros, seja eles como político, como sociedade, nós vamos sempre ter isso. Sim. Porque existe uma parcela de culpa, tanto política, como da própria comunidade da crise que está acontecendo. Primeiro, porque você avisa, tem um crescimento desordenado, não tem fiscalização. Se você tira a pessoa da encosta, a comunidade vem contra você. Se você é poder público, você está tirando os pobres. Então, assim, eu como comunidade de poder público, eu não tenho milímetro nenhum de falar que há o erro dos dois lados. Sim, não há dúvida nenhuma. Entendeu? Então vamos pegar essa deixa que o Neném diz pra gente, assim, agora está todo mundo sensibilizado pelo que aconteceu. Não tem como ser diferente isso. Mas isso já aconteceu outras vezes. Eu vou até colocar um painel, vou pedir para colocarem, subir na imagem, que é uma pesquisa, um trabalho que foi feito, trabalho científico que foi feito por um professor doutor, Antônio José Teixeira Guerra. Ele é doutor em geografia pela Universidade de Londres, pós-doutorado em erosão dos solos pela Universidade de Oxford. Ele é professor titular do Departamento de Geografia da UFRJ e coordenador do Laje Solos. E aí eu vou mostrar, ele, nesse levantamento, foi feito em 2010, salvo engano. E tem outros, eu vou colocar o link de vários outros estudos para mostrar para as pessoas que esse trabalho que é feito pelo GEDEM não é um trabalho assim na emoção, não é um trabalho na garra. Tem muita garra, tem muita emoção sim, mas tem técnica, tem conhecimento, tem treinamento. Tem história. Né? Tem uma história. E aí a gente vê lá que isso já aconteceu, né, em Petrópolis, em 88, um caso que você já narrou aqui, isso foi acontecendo em 2001, 2008, 2010, 2011, 2013 e naquela região vizinha, inclusive ali. E aí quando a gente vê relatos como esse que você está passando para a gente tem que ressaltar que há uma ciência nisso. Há uma ciência nisso. Não é possível que se afirme quando isso vai acontecer, mas é quase certo dizer que em algum momento vai acontecer. E aí, dentro das medidas que podem ser feitas, tem várias delas que são responsabilidade do poder público, mas eu continuo destacando aqui a iniciativa da sociedade, porque é essa que vai fazer diferença. Então, por isso que a gente tem aqui o Neném Peixoto, que representa uma instituição que está aí há 40 anos, né, ao lado aqui do Rio Solidário, e narra umas histórias para a gente que, assim, são muito fortes, são muito chocantes. Eu vou puxar para mais uma, Neném, que você comentou com a gente aqui. Foi aquela situação de quando o pessoal está fazendo, o GEDEM está fazendo o seu trabalho e encontra lá um corpo de uma das vítimas dessa tragédia, e muitas das vezes tem algum familiar próximo e as pessoas fazem esse reconhecimento. Então você tem uma outra estrutura. Né? Parece que toca um apito, alguma coisa no sentido de avisar os socorristas. Não, isso é quando a gente vê que vai cair, ou vai quando cair. A gente tá com a equipe e a gente acha que vai cair alguma coisa, toca o apito para todo mundo sair. Né? Um alerta. O alerta que a gente chama que o analista fica com isso. Mas eu quero destacar uma outra coisa aqui. Do que quando acha o corpo. É isso, eu quero destacar, vou te deixar falar, só para eu, assim, tem muita força, tem muita energia, tem picareta, tem máquinas, mas tem motosserra, mas tem uma estrutura emocional aí que fica balançada nisso, né? Tanto do socorrista, tanto do voluntário, quanto das pessoas que estão envolvidas com isso, né?
E aí você tem um trabalho de apoio psicológico que é feito, tanto para o socorrista quanto para as pessoas, né? Narra pra gente como é que funciona isso, como é que você enfrenta esse tipo de problema. Esse tipo de problema, por isso que a gente criou ali o que a gente chama de psicologia, o nosso gerenciador de crise. Uhum. O gerenciador de crise, a gente tenta, porque a gente fala que todo mundo faz esse papel. E no primeiro momento a gente fala assim, ó, o primeiro papel que a gente faz é o gerenciador de crise, porque a gente tem que controlar nós mesmos, nós temos que nos controlar pela emoção e pela razão. Primeiro porque se a gente for muito pela emoção, a gente perde até o foco, porque os pais, os familiares, os amigos, né, no desespero levam as pessoas. Por exemplo, nós tivemos a Isa, que é uma da nossa equipe, que de tanto tirar esforço, tentar lama, ela fez um rompimento de um vaso do estômago. Então, assim, por quê? Porque na ânsia de querer ajudar e ficou fazendo. E quer dizer, ela não se lesionou por uma pedra que caiu. Ela fez tanto esforço físico que acabou... E ela teve que ser socorrista vira vítima, né? Então a gente tenta fazer esse tipo de trabalho. Só que é muito difícil, porque uma coisa é a gente conversar. Uma coisa é a gente estar, igual tu falou, a gente está aqui conversando. Outra coisa é você ver o pai que perdeu tudo, que quando reconhece o filho, ele tá numa situação, ele está ajudando, ele está cavando, que até então ele está na esperança de encontrar. Mas quando encontra, toda aquela força, aquela energia que ele tem de cavar... desaparece, desaba, né? Vira o desespero. E aí tem que ter alguém para apoiar, né? Isso, vira o desespero da realidade. Aí eu tô falando assim porque a gente se emociona, porque a gente vê isso. Vira o desespero da realidade de que por mais que tu vê que ele está ali procurando, ele fica com a esperança de que teu filho alguma coisa aconteça, ele encontra vida. Porque, igual aconteceu de você tirar pessoas vivas, a gente já tirou pessoas vivas, outros tiram pessoas vivas, né? Em desastre seco é mais fácil isso acontecer, né? Não, igual ali, por exemplo, você tem assim, caiu muita casa, de repente caiu um pedaço, você fica, agora fica um bolsão de ar, a laje fica aqui, eu fico numa bolsão de ar. E aí aquele bolsão de ar te mantém 2, 3, 4 dias, né? Igual saiu essa agora da Rua Tereza, né? que era até da equipe da Doroteia junto com o pessoal do bombeiro, que conseguiu tirar a pessoa com vida, já estava lá, e ela, uma senhora de 90 e poucos anos, não tinha nem fratura, porque ela ficou do parto de lá. Então assim, mas como você vê, eu costumo falar assim, para cada pessoa que a gente está tirando, e essa é uma comparação que qualquer pessoa faz isso, você compara com alguém da tua família. Se for uma pessoa idosa, fala, putz, essa é minha mãe. Se for uma pessoa, se parece com meu tio. Se tu tira uma criança, essa é minha mãe. O socorrista desabar também? E muitos. Por isso que a psicologia é feita tanto para a equipe. Você consegue ter esse apoio de voluntários da área da psicologia ou da psiquiatria? Nós temos pessoal que faz o treinamento, tem pessoal de psicologia e a gente dá parte. Apesar mas que são pouco. Esse trabalho é um trabalho que ele é longo. Tem um trabalho ali imediato, que tem que ser feito de apoio àquela pessoa, e pelo que você me falou aqui, você tem algum apoio. Mas eu quero registrar aqui, Himalaia, a importância desse segmento de psicólogos e psiquiatras. Muito, é fundamental. Né, que tenham um olhar, né, para essa demanda, para essa necessidade, porque essas pessoas elas continuam tendo que ter um acompanhamento, né? Então, as pessoas que estão sendo hoje treinadas pelo GEDEM, as pessoas que estão se voluntariando para ser capacitadas, para em algum momento serem mobilizadas para isso, essas pessoas, né, desde já, talvez fosse conveniente que elas já tivessem algum tipo de suporte para, de alguma maneira, sob o olhar do psicólogo lá, ou do psiquiatra, para que elas já venham sendo preparadas para elas enfrentarem a situação como essa. A gente faz o treinamento da psicologia de desastre. A gente tem a nossa psicóloga de coordenação de psicologia de desastre. Ela está fazendo mestrado específico de psicologia de desastre para poder passar e passa para o pessoal. O psicólogo de desastre, ele tanto atende o socorrista como a vítima. Porque, por exemplo, a gente sempre faz uma oração antes de sair, quando chega faz uma oração na hora que chega. Isso é importante também, né? O preparo espiritual. Né? É uma força que não pode ser. Uma força que tem. E assim, na hora a gente vê que eles são guerreiros, mas quando eles chegam na base, eles despencam da mesma forma como o pai achou o seu filho. São humanos. E aí precisam de todo esse passado. Ontem mesmo nós tivemos um momento muito difícil, de domingo, porque o domingo foi, como vem muito voluntário, né? Então tem voluntários nossos que estão preparados, tem voluntário que entra e a gente fala, bota sempre com alguém que está preparado, porque não tem como preparar todo mundo que está chegando num momento como esse. Então, esses momentos, o que a gente fala? Por exemplo, a gente, quando eu e a Ana saímos, no primeiro momento, que a gente estava no centro da cidade, eu estava no centro da cidade, a hora que começou a alagar, e tirando as pessoas da loja, e as pessoas indo, um trecho de quase 200 metros, as pessoas caíam, agarravam no carro e acabavam morrendo afogadas ali.
Então, assim, quando você vê aquilo e você vem andando, primeiro momento que nós subimos na Rua Tereza, nós encontramos nosso amigo, que a gente chama de amigo de Pelé, ele estava sentado no carro, e assim a gente fala, qual é o gerenciamento de crise? Na hora que ele viu, a gente tem intimidade, mas nem tanto. A primeira necessidade que ele teve foi de abraçar. Por isso que a gente fala que é o negócio do abraço. Ele abraçou e falou assim, Peixoto, eu perdi a minha esposa. Aí, assim, a preocupação dele. O que eu vou falar pro meu filho? Que tem 6 anos dentro de casa, que está esperando ela. Você não consegue estar preparado para isso, né? E aí nós ficamos chorando junto 20 minutos, até a pessoa... Como é que você fala? Por mais consciência, por mais preparação que a gente tenha, aí você vive momentos que são únicos. E essa história que eu estou contando para você, você vai em Petrópolis, você vai ter milhares de pessoas contando histórias diferentes, e que viveram motivos diferentes, e que perderam, e que, ao mesmo tempo, por isso que eu falo assim, o ser humano, ele é uma máquina fantástica, porque ele tem uma capacidade muito grande de se recuperar e de mostrar o seu amor. Porque, ao mesmo tempo que você vê que ele teve a dor de perder a esposa, a maior preocupação foi a dor de ver o filho perder a mãe. E aí, quando você conversa isso com alguém, por isso que a gente fala assim, e aí quando você vê a nossa equipe, e quando você vê a pessoa que vai a campo, até o bombeiro que é treinado, que nossos bombeiros, a gente tem que dar, os bombeiros choram, as pessoas choram, a gente fala, por quê? Porque quando você tira uma pessoa, é aquilo que eu te falo, você está tirando alguém da tua família. Você está vendo, você está vivenciando. E de repente, quando você tira, igual a gente vê assim, a pessoa vai, reconhece. Então, detalhes que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não vê, mas que só quem está no momento, a gente vê, as pessoas que veem no jornal começam a chorar, tu imagina quem está no local. Então, o que precisa? E aí que a gente estava falando, que você falou do Rio Solidário. Nós estamos vivendo um momento de comoção. Nós estamos vivendo um momento de os olhos estão todos voltados para a região serrana. E eu sempre falo isso, eu falo isso sempre depois de cada calamidade. O pós-calamidade não pode se tornar uma segunda calamidade. Porque a gente está ajudando aqui, a gente vivenciou, o outro está ajudando, vocês estão ajudando, daqui a pouco vocês voltam para a casa de vocês, a gente volta para a nossa casa, e a gente vai estar bem porque a gente já está com a nossa família. Mas o problema deles continua. Eles continuam sem casa, eles continuam sem família, eles continuam sem rumo. Eles precisam de um apoio, porque esse apoio pode ser de 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser de 1 ano. Tem gente que está há muitos anos aí. Tem gente que está há muitos anos. Vamos deixar o neném respirar? Vamos deixar o neném respirar, o neném tomar uma água, porque é muita emoção. Acho que é o 4º programa que a gente está fazendo aqui, acho que é o primeiro carregado de emoção. Então aí, vamos deixar o neném respirar. Você que acompanha aqui a TVC, a TV Correio da Manhã, programa Na Mira com o Fernando Veloso. Eu vou passar a palavra para o Himalaia dizer para a gente, para dar uma orientação. A gente está começando a caminhar já para o final do programa, passou rápido. Uma orientação para as pessoas, Himalaia, como é que elas podem continuar interagindo com o Rio Solidário? Quais são os itens que elas devem priorizar nessas doações? Eu sei que tem coisas que já estão ficando vamos dizer assim, suficientes para esse momento agora. Dá uma orientação, para as pessoas, como é que elas Fernando, devem proceder. se você me permite, deixa eu só entrar também aqui numa linha que é importante, que é a prevenção. Sim, e o que é a prevenção numa instituição humanitária, numa instituição de caridade quanto o Rio Solidário? É imaginar que no volume que aconteceu é sazonal e muito espaçado, mas via de regra, num país tropical, num estado como o Rio de Janeiro, as chuvas de verão são naturais. Então, o Rio Solidário já se preparava para uma grande chuva. Nós fizemos, a partir do mês de janeiro, do 31 de janeiro, onde se comemora o Dia Internacional do Voluntariado, nós fizemos uma campanha no Largo do Machado, em parceria com o Metrô Rio, para que a gente conseguisse já doações desses gêneros que naturalmente são muito utilizados num grande sinistro como esse. E uma outra entrega que esta gestão do Rio Solidário quer deixar é protocolo. É que a gente consiga entender que, em virando a chave de um evento numa região para a assistência em um momento de crise como esse, o que a turma, o time Rio Solidário tem que fazer? Quem acionar, quais equipamentos usar,
como se comunicar, quais chaves virar para estar pronto e em condições de, como o Neném falou, suporte às autoridades e em suporte ao sistema de defesa civil, tanto nacional quanto estadual, como também no próprio sistema de defesa civil local. A gente está vindo na retaguarda disso com a ajuda humanitária necessária. Então, entrando já na seara da ajuda humanitária necessária, hoje, por exemplo, os estoques de água são estoques ok. A gente não pede que a população, usando a sua grande audiência, venha com garrafas d'água ou qualquer tipo de água. Mas hoje em Petrópolis, por exemplo, nem para comprar tem escova de dente. Então, itens de higiene pessoal, itens de limpeza são fundamentais nesse momento. Proteína enlatada é muito importante. Itens descartáveis, garfo descartável, copo descartável, quentinha, para que as pessoas que preparem a comida consigam distribuir e fazer chegar. Saco plástico para recolher os entulhos, colocar no bota-fora e recolher esse lixo que é gerado nesse momento de crise, para que a gente não gere mais lixo e dificulte o trabalho depois dos socorristas e da própria limpeza urbana. E, por favor, quem não tem o que fazer em Petrópolis, não vá para Petrópolis. Vamos deixar os acessos livres para as máquinas circularem, para que volte a abrir os acessos e o mais rápido possível as pessoas voltem à normalidade numa cidade imperial e tão bonita quanto a cidade de Petrópolis. Vamos voltar a Petrópolis, sim, quando a gente puder visitar Petrópolis, quando a gente puder colocar Petrópolis de novo brilhando como sempre brilhou e como tem que brilhar. A gente está caminhando para o final do programa. Eu quero fazer uma colocação aqui de um comentário que o Neném fez logo no início. Faltou a gente falar muita coisa. Eu acho que tinha muito mais para a gente falar. Já estão desde já convidados para a gente fazer um outro programa mais para frente, né? Obrigado. Daqui a algumas semanas, assim que o Neném puder sair da linha de frente de novo, vir para cá, Himalaia também. Mas tem uma coisa que você falou para mim que me marcou aqui quando a gente estava conversando antes do programa começar. Você tem mais de 600 voluntários, você mobiliza, né, muita gente, há 40 anos que faz esse trabalho, tem uma história aí longa para contar e vocês precisam de uma caminhonete picape, um carro tracionado, porque muitas vezes vocês têm que chegar nos locais e não conseguem chegar. Isso aí. Então eu estou colocando isso aqui, a gente não faz arrecadação de nada aqui, mas eu estou colocando para quem está nos ouvindo, para quem está sensibilizado num momento como esse, um belo trabalho que o Comando da Paz faz através do GEDEM, e eles precisam lá de uma picape tracionada para poder chegar nesses locais, porque muitas vezes tem que levar alguma coisa e não conseguem chegar. Estamos de fato chegando ao final, e aí eu vou fazer um ping-pong muito rápido com vocês aqui. Vou começar pelo Himalaia. Himalaia, o Rio Solidário em 2 palavras. Amor e atenção. É isso aí, gente. Amor e atenção, Rio Solidário. Neném Peixoto. O Neném Peixoto em 2 palavras. Bom, amor a gente fala, porque quando todo mundo que trabalha, que é voluntário, é o amor solidário. O coração do voluntário é amor e solidariedade, não tem outra coisa. É isso aí, gente. Aqui a gente está encerrando o programa de hoje, TVC, TV Correio da Manhã, na mira com Fernando Veloso. A gente está diante de 2 guerreiros aqui que representam tantos outros guerreiros, mas a arma mais potente desses guerreiros, vocês ouviram da boca deles aqui, é o amor. E essa arma, né, essa munição está na mão de todo brasileiro, está na mão de todo cidadão que se sensibiliza com esse tipo de catástrofe que abate outros irmãos e se movimenta para ajudar. É isso aí, senhores. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço. Muito obrigado por a gente poder ter levado um pouco do conhecimento, né, um pouco da experiência que vocês têm. E a gente vai fazer outro programa, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Fernando. A audiência da TVC vai gostar disso. A gente vai ficando por aqui. Só tem a agradecer. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. E nos siga nas redes sociais. @Rio Solidário. @Rio Solidário. E o endereço do... @GEDEM Brasil. @GEDEM Brasil. Mas eu vou pedir para colocar tudo isso aí no link. É isso aí, gente. Obrigado. Vamos ficando por aqui.